Vocês pelas nossas redes sociais. Eu, Raquel Araújo e Mariana Araújo. E hoje nós estamos aqui ao vivo para falar com você sobre vocação, profissão, legado. Vamos falar um pouquinho disso? Nós temos muitos sofrimentos ou questões, nessa área profissional, e a gente quer partilhar aqui um pouco essa questão de como nossa vocação foi um acontecimento muito espontâneo, muito importante e muito sinérgico com o nosso legado familiar. Então, muito bom estar aqui com você e num momento assim muito importante que nós estamos lançando a Mariana, que é minha sobrinha, que parece inclusive fisicamente tanto comigo, como uma profissional especializada, uma psicóloga especializada no nosso método, o método EI, o método de educação emocional integrada. Então, muito bom estar aqui, um bom dia a todos. Hoje estamos um pouquinho mais cedo do que o nosso encontro de 10 horas, mas vai ficar aí nas redes para você estar participando conosco. E aí você já sabe, A gente fala para 2 câmeras, a coisa fica um pouco dividida. Isso, um pouco dividida, mas o importante é toda essa mensagem que a gente tem para passar para você. Olha só, aqui hoje vocês estão vendo que o meu cenário está diferente. Nós estamos aqui em frente a uma exposição de arte de uma pessoa que é muitíssimo importante para a nossa vida, que é o meu pai, Haroldo, e meu avô. Isso. E ali depois vocês vão ver uma filmagem mais de perto, tem uma fotinho dele com a Mariana. E o meu pai, eu já falei em outros vídeos, é uma pessoa assim muito contemplativa, muito afetiva, muito engajada com a vida, com o ser humano, sempre foi amante do ser humano, da natureza, do universo, e em outros momentos eu já falei o quanto que isso inspirou nossa trajetória profissional. Um momento muito interessante que ele está passando, que são 6 anos de Alzheimer, mas assim, onde a gente pode estar bebendo de uma fonte muito autêntica, nunca atingida pela doença, que é o nológico, como que ele traz essas coisas tão profundas que ele sempre trouxe em mensagens que ele vai nos passando, em falas muito importantes, que ele faz um recorte assim, de repente fala uma coisa tão impactante. E é isso, e é por isso que a gente está nesse cenário, até porque falar dessa vocação que foi despertada espontânea em mim, que foi despertada espontânea em Mariana, que é essa vocação de cuidar de pessoas, está alicerçada também nele, que cuidou muito de nós, Sim. Quando a gente pensa em momentos afetivos na infância, quais que vêm em sua mente, Mariana? Na minha mente vem um momento muito significativo, quando ele acordava às 5 horas da manhã para preparar o meu café da manhã, e preparava de uma forma muito criativa e amorosa e colorida, usava alimentos coloridos, e aquilo me enchia de alegria, e eu me sentia muito importante. A gente fica até emocionado. É sempre muito cuidadoso também conosco, filhos, As pessoas têm uma coisa de falar assim, é melhor ser vô do que ser pai, porque vô só paparica, mas também como pai ele teve muita essa coisa do cuidado, desse cuidado muito diário, de uma rotina muito importante, sempre estando conosco. Bom, eu já falei para vocês um pouco sobre a minha trajetória, vou só dar uma resumida, uma vocação muito espontânea. Desde criança, com 5 anos, eu ganhei um divã, que é um sofazinho que representa a profissão psicanálise, Que o paciente deita no sofazinho e vai falando da vida dele. Não sei por que eu ganhei um divãzinho, e eu colocava minhas bonecas deitada no divã, tinha fila lá fora, o consultório era a despensa da casa da minha avó, a fila, eu punha as bonequinhas em fila,
quando terminava um atendimento, via o próximo. Eu não sabia o que era aquilo, era intuitivo. Eu deitava minhas bonequinhas, imaginava um diálogo, onde elas iam falando nós, eu ia falando, não, tudo vai dar certo, você vai ser feliz, vamos todos ser felizes. Essa era a sessão, aí entrava a próxima boneca. E aí quando eu identifiquei na minha adolescência que isso era uma profissão, eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí foi uma trajetória muito linear. Com 17 anos ingressei e, como já falei, ingressei na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E com essa abordagem que eu fui especializando, corpo, mente e espírito, que é o existencial humanismo, esse respeito, né? Eu acho que é uma abordagem muito respeitosa, porque integra o ser humano, né? Não anula nenhuma das áreas dele, nem o corpo, nem a mente, nem o espírito. Ao contrário, integra, e como que isso também nos prepara para o social, né? Para a convivência social. Com isso, com todas essas décadas de atendimento, que eu formei em 92, veio a estruturação de um método, que é o método de educação emocional integrada. Corpo, mente e espírito, com ênfase no emocional. Todas as nossas vivências de amor e desamor que vão estruturando o nosso jeito de ser, né? A nossa vivência, a nossa trajetória nesse mundo. Então é isso, muito espontâneo, muito fluido e, curiosamente, muitos anos depois, aconteceu isso também com a Mariana. Conta aí, Mariana, como é que foi o seu despertar? Em 2012, no final de 2012, eu tinha 17 anos, eu estava terminando o ensino médio e me preparando para a prova do Enem. E eu já tinha como escolha muito verdadeira, que era ciências biológicas, né? E com isso eu obtive ali, poucos meses depois, o resultado que eu tinha conseguido pontuação máxima para atuar nessa área na universidade, na Federal de Minas Gerais. Mas também como plano B, eu tentei em outras universidades particulares, porém, uma das minhas escolhas foi a Universidade FUMEC e não tinha o curso de Ciências Biológicas, então eu tinha que optar por um segundo curso. E eu optei pela Psicologia. Eu optei pela Psicologia de uma forma muito intuitiva, mas antes de ter total certeza, a primeira coisa que eu fiz, eu não sei se você lembra, eu te liguei. Lembro. E perguntei para você, tia, eu vou me inscrever na Universidade FUMEC para o curso de Psicologia, o que você acha? Aí ela só me respondeu bem objetivamente, eu acho que tem tudo a ver. Até mais do que biologia, isso. Mariana. E o interessante é que a gente não tinha contato, né? Você morava fora, eu né? Morava fora. Fora de BH. Isso, fora de Belo Horizonte, eu não tinha nenhum vínculo com o trabalho terapêutico. Ela não participava da minha rotina. E então eu passei na Federal para Ciências Biológicas e passei na Universidade FUMEC para Psicologia. E eu não pensei duas vezes. Eu comecei a Psicologia de uma forma muito certeira, verdadeira e confiante. Exatamente. Então, assim, foi uma surpresa, porque eu nunca tive nenhuma influência, eu procuro uma influência direta, né, de dizer, olha, tenta isso, tenta aquilo, porque quem convive comigo sabe que eu prezo muito o despertar da descoberta das pessoas, eu fico ali atenta para poder estar incentivando, né? Incentivando. Então, quando ela deu essa deixa, eu falei, é hora de eu entrar. Mariana, a psicologia tem muito mais a ver com você. E aí é muito interessante, porque nessa época eu também estava fazendo um estudo, quer dizer, um estudo eu já estava fazendo há mais tempo. Eu estava fazendo uma conclusão de um estudo sobre massoterapia, exatamente pela questão do corpo, mente e espírito, como que a massagem poderia estar ajudando
no trabalho terapêutico, na eliminação de emoções adoecedoras, no incentivo, né, na nossa pessoa das emoções construtivas e, enfim, concluindo naquele momento que a massoterapia seria uma coisa importantíssima no nosso trabalho. E aí um dia, já ela na faculdade, tudo, nos encontramos, nesse momento ela já estava aqui em BH, né, morando aqui. Ela foi arrumar o meu cabelo e quando ela pôs a mão no meu cabelo, falei, Mariana, espera aí, põe a mão de novo no meu couro cabeludo. Foi muito legal. Eu falei, Mariana, você tem um toque curativo. O seu toque é terapêutico. Mariana, você já é uma terapeuta. Então, enquanto você faz o seu curso, você está convidado, o curso de psicologia, está convidada a fazer parte do treinamento que eu vou dar para ser massoterapeuta da minha equipe. E foi assim que ela foi integrada na equipe. E é interessante porque nós temos vários massoterapeutas, sempre tem uma tônica assim a ser trabalhada. Então eu sempre falo, olha, quem está muito precisando de afeto, uma reconstrução profunda. Acolhimento. Exatamente. Afetiva, precisando muito de acolhimento, passa pela Mariana. Enquanto isso, ela foi fazendo o curso. Ela teve alguns momentos que ela deu uma pausa no curso, também muito incentivada por mim, que eu particularmente penso que às vezes nós formamos muito cedo e aí tem uma questão de imaturidade. Eu falo, não tem problema, quanto mais madura você formar, melhor. E é exatamente esse momento que ela está, então, concluindo o curso dela, né? E foi interessante que essa conclusão do curso coincidiu com a conclusão do método EI. Nós lançamos a finalização de toda a pesquisa do método EI no final do ano, começamos a aplicar na equipe esse ano, e aí ela vai falar um pouquinho dessa questão da aplicação do método EI, que é o método de educação emocional integrado. Entendendo o seguinte, gente, quando a gente faz essas descobertas, para usar terapeuticamente com vocês, nos consultórios, nas formações que teremos a partir do Instituto de Educação Emocional, das aulas online, das aulas presenciais, das palestras, dos workshops, porém a gente se auto-aplica, não é? Para a gente também ter qualidade de vida. E ela vai falar um pouquinho como foi essa experiência da aplicação. E foi nessa auto-aplicação que eu identifiquei uma crença limitante muito forte, que era de não merecimento. E que isso refletia em diversos momentos da minha vida, nos meus comportamentos, nas minhas vivências. E com a aplicação do método, eu fui vendo de uma maneira muito significativa uma mudança muito rápida, muito eficaz, em pequenas coisas, em pequenos momentos que se transformaram em significativos muito maiores do que eu imaginava, né? E eu me lembro bem que uma das minhas primeiras pacientes chegou no consultório com uma queixa de uma autopunição muito grande, onde ela... Vou colocar um pouquinho mais virada para você, o pessoal te ver mais. Tá. Onde ela me relatou diversos comportamentos repetitivos, negativos, limitantes. Ela tinha vícios de substâncias químicas e uma não capacidade de realização de propósitos. Então, a gente identificou muito rápido a questão de ela, não só ela, mas a família ter uma crença de não merecimento, né? E como eu já tinha uma identificação muito grande sobre essa área, eu apliquei rapidamente o método nela e ela foi vendo também grandes transformações de uma forma muito rápida, né? E muito mais fácil do que ela imaginava. Ela foi vendo o quanto ela era importante, o quanto que ela poderia mudar as crenças dela limitantes no dia a dia, o poder que ela tinha sobre isso. Então, o método, ele teve uma grande importância não só na minha vida pessoal, como e já acontece na minha vida profissional. Então, nesse momento, né, que ela está finalizando
o curso, ela atende como estagiária, então já finalizando essa fase de estágio, supervisionado, né, por mim, pelo método que eu criei, e eu vi assim a facilidade dela de identificação rápida da raiz do problema e a condução disso fortemente. Assim. Então, ela tem algumas coisas muito interessantes, uma capacidade de escuta profunda, que não é a escuta só física, né, mecânica da palavra. E na minha adolescência, as minhas amigas falavam que eu tinha uma escuta muito diferenciada, era uma escuta muito verdadeira, acolhedora, então isso eu já trago desde a minha adolescência. Então, uma capacidade nata, uma vocação espontânea que vai se especializando, né, no ambiente acadêmico, no ambiente das formações e da vivência, aqui no nosso espaço. Na verdade, aqui conosco, então, ela já está há 7 anos, né, gente? 7 então, anos. É uma vivência larga já desse cuidado, começando pela massoterapia e, nesse momento, assumindo esta cadeira de uma psicóloga do método de educação emocional integrada, como essa pessoa de autoridade, porque não só tem as especializações nisso, mas faz parte deste legado. Tem uma hereditariedade que espontaneamente foi nascendo, então ela é essa pessoa hoje que será a minha sucessora, né? Vamos dizer assim, nos atendimentos clínicos. Eu estou num momento de transição, pouco a pouco passando esse bastão dos atendimentos, porque estou passando por uma fase mais de ser a formadora, a treinadora, a busca mesmo de conhecimentos e a tradução disso cada vez mais como formadora deste método, como pessoa responsável por transmitir esse legado, não é? Eu me lembro bem dos aprendizados familiares, que o ser humano era colocado assim como um alvo sagrado, né? Um ser que tinha assim a grandeza de ser a morada divina. Então todos os seres são morada divina, todos os seres devem ser respeitados. Isso ficou forte, muito forte, e então é uma vocação muito espontânea, muito familiar, que se profissionalizou, e esse momento sensacional de Mariana está aí também profissionalizando e ficando pronta para cuidar de vocês, né? A gente tem assim um largo caminho e um longo caminho pela frente. Um caminho que eu sei que começou nos meus antepassados, porque aqui, já que se fala de legado familiar, quero falar um pouquinho da minha bisavó materna, de uma delas, que tinha uma vocação com a educação. Para vocês verem a situação, por volta de 1900, uma mulher que veio para Belo Horizonte estudar no Instituto de Educação, porque sentia que tinha uma vocação com a educação e com pessoas. Então, uma coisa muito diferenciada, né, naquela época. E a gente tem cartas dessa bisavó falando de todo esse respeito ao ser humano, a necessidade de educá-lo, e de repente a gente se torna uma educadora emocional, né? Nós também já trabalhamos na educação regular, mas nesse momento a gente abre definitivamente essa institucionalização da educação emocional integrada. O SPA, ele representa a parte técnica disso, a parte das terapêuticas disso, e o IEI, o Instituto, representa a parte de formação, né, de aprendizado. Um aprendizado que é de autoaplicação, um aprendizado que será também de profissionalização. Então, o momento é esse, né? Ela faz parte, não só faz parte porque ela é integrada, mas porque ela está nessa árvore genealógica, de pessoas que cuidam, de pessoas que amam, de pessoas que têm claramente um propósito e uma missão
nesta vida. Isso tem que ficar bem claro, né? A questão do propósito. Existem profissões que talvez não tenham a ver com sua vocação, talvez tragam um grande sofrimento. Existe toda uma missão que você sente que você tem que alcançar e às vezes a coisa não combina com o seu dia a dia. Claro que aí chega um momento que você desperta, isso aqui é minha formação, isso aqui é minha paixão, isso aqui é minha vocação ou minha missão, enfim, você vai conseguir integrar tudo isso. E nós aqui, eu desde cedo, Mariana também desde cedo, conseguimos fazer esse alinhamento dessa vocação que se torna uma profissão e por isso também se torna uma realização, né? Com certeza. Porque a gente se sente extremamente feliz de fazer. E seguras, exatamente, né? Seguras, porque quando a gente sabe que a gente está num caminho correto que tem a ver conosco, a gente trilha esse caminho com mais seguranças. Não é que não tenha dificuldades, mas até a própria segurança faz a gente superar as dificuldades, não é? Não poderia ser diferente o nosso cenário, toda essa energia, vamos dizer assim, essa força que vem de uma árvore genealógica representada aqui pela exposição do meu pai no nosso espaço aqui, SPA/EA, Raízes, e uma alegria esse momento de passar um bastão, né? Isso. Estamos juntas nessa vocação de cuidar de você. Qual que é o diferencial da Mariana? Uma escuta muito acolhedora, uma capacidade rápida de identificar a raiz do problema e com o método ela treinou também essa rapidez de trilhar a solução, não é? E isso traz para ela uma realização ampla, pessoal, a gente percebe, a gente que convive, um amadurecimento fortíssimo a partir da autoaplicação do método, né, Mariana? Com certeza. E eu me sinto cada vez mais segura também. Então, vocação, profissão, missão, são coisas que a gente precisa se debruçar para poder encontrar um caminho que seja realizador. Quanto mais você se ver inteiro, corpo, mente e espírito, inteiro, não negligenciando nada, aprendendo a usar ferramentas que expandam, essa questão da expansão. Já sou saudável, como posso ser mais saudável? Já tenho uma mente boa, como minha mente pode melhorar ainda? Já, como meu espírito tem fé, ok, mas posso ter mais fé, não só em Deus, né, no transcendente, mas na vida, em mim mesmo. Como fazer isso? Esse é o caminho que a gente tem como legado, esse é o caminho que a gente profissionalizou e este é o caminho que nós estamos aqui nesse momento compartilhando alegremente com vocês. Eu agradeço por esse legado, por essa alegria que eu sinto e por essa permissão de ser merecedora. Delícia. Muito bom, gente, muito bom, porque é muito interessante, porque quando a gente descobre a nossa trajetória, o nosso propósito, a gente descobre a nossa felicidade. É tesouros enterrados, né? Tem uma parte da Bíblia muito interessante, em Isaías 45, uma promessa, né? Que Deus faz assim: dar-te-ei tesouros enterrados. Muito, muito forte. O tesouro enterrado está dentro de nós. A riqueza está aqui dentro. Tenho, né, gravado algumas coisas que fala disso. Não é que, encontre o seu grande tesouro que está dentro de você. Né? Isso não nos faz pessoas, só nós importantes. Não é isso. Isso faz cada um de nós importantes, tanto quanto o outro. Cada um tem sua função, cada um tem sua missão. Eu sempre gosto de pensar na vida como um grande quebra-cabeça e se faltar uma peça, vai ficar incompleto e essa peça é você. Essa peça é a Mariana. Mariana, hoje, assumindo essa autoridade no SPA psicológico como psicóloga do método, fazendo essa transição de massoterapeuta para psicóloga do método EI. Muito obrigado vocês que estiveram conosco
nas redes sociais. Muito obrigado vocês que estão tão fiéis conosco nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês que têm mandado mensagens maravilhosas. Obrigada pelas mensagens. Nos deixando tão bem, né? Tanta gente aqui conosco, olha que legal. Eu só não consigo ler, tem que pôr óculos, né? Mas tudo bem, eu sinto carinho, os coraçõezinhos. Muito obrigada. Parabéns, Mariana. Obrigada. Isso eu consegui ler. Parabéns, Mariana. Parabéns toda a nossa equipe. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Gente, enquanto a gente fala aqui, tem muita gente nos bastidores, viu? Tem muita coisa boa para compartilhar com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.